Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 10 de abril de 2026, sexta-feira, sextou. Tenho aqui uma palavra de Deus para você, ouça. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, do 1 ao 10, é a ressurreição de Jesus e o aparecimento das mulheres. Do 11 ao 15, os judeus subornam os guardas para que mentisse a respeito da ressurreição de Cristo. Dos 16 ao 17, Jesus aparece aos discípulos na Galiléia, como tinha dito anteriormente, antes de ser crucificado. Do 18 ao 20, que é o final do capítulo 28, é o final do Evangelho de Mateus, Jesus ordena aos discípulos para que vão e pregue o Evangelho de Cristo a toda criatura, e é isso que eu estou fazendo para você, ouçam. Aqui é a grande comissão, e de pregar o Evangelho, a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Versículo 18 começa, o versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tinha marcado esse encontro com os seus discípulos na Galiléia, que ele disse que iria, depois da ressurreição, iria para lá. Antes que ele fosse morto, ele disse isso e estava lá aguardando. Os discípulos chegam. No versículo anterior, diz que alguns duvidaram, né? É natural. Tem gente duvidando até hoje, né? Assim, mas quem são os discípulos de Jesus? São os genuínos crentes, aqueles que creem em Jesus, que têm a sua fé exclusiva em Jesus. Esses são os discípulos de Jesus. E Jesus os chamou para falar a eles lá, naquele momento, passou 40 dias, depois subiu aos céus, está certo? Ensinando aos discípulos. Mas assim, os discípulos de Jesus são aqueles que creem e têm a sua fé exclusiva em Jesus, sabe que ele tem toda autoridade nos céus e na terra. E quem é discípulo dele, crê nele, obedece a ele, serve ele, faz isso voluntariamente por amor a Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz, para nos dar perdão de pecados, direito à vida eterna. Olha que coisa gloriosa. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou condenação, outra tradução, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é a vida eterna, tá certo? Então Jesus disse: olha, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. E no versículo 19 ele vai dar a ordem da grande comissão, e ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Discípulo de quem? Discípulo de Jesus. Não é discípulo do André, não é discípulo de uma filosofia, de uma ideologia, não é discípulo de um ditador, não é discípulo de um imperador, é discípulo de Jesus, ou seja, aquele que segue a Cristo, que tem a fé nele, é discípulo de Jesus. Então a ordem de Cristo aos discípulos lá no começo é: vão e façam discípulos de todas as nações, sem acepção de pessoas, de todas as nações o evangelho deve ser pregado. João 13,35, Jesus disse assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar uns aos outros, querida, não querer o mal do outro, por pior que ele seja, por maldoso que ele seja. Amar é querer o bem das pessoas, não é concordar com o erro, é querer o bem dela, tá certo? E o versículo 19 vai dizer: batizando-os. Ora, quem crê em Cristo, desde o princípio, Pentecostes desce, né, depois que Jesus sobe aos céus, 40 dias, 10 dias depois, Pentecostes acontece, o Espírito Santo está no crente, e aí esses passam a fazer outros discípulos de Jesus e batizando-os em nome batizando eles em nome do Senhor. Amém? Eu vou ler João 3, 7, porque no João 3 é a conversa que Jesus tem com Nicodemo. Nicodemo vem com um papo furado: ah, tu és de Deus, porque ninguém faria essas coisas que tu faz se não fosse da parte de Deus. E Jesus corta logo esse papo furado dele e diz assim: Nicodemo, tu tem que nascer de novo. Leia lá João 3, o versículo 7 diz assim, João 3, 7, não se surpreenda
pelo fato de ter dito é necessário nascer de novo. Então, te surpreende não, Nicodemos, tu és mestre na lei, precisa nascer de novo. Tem muito mestre na lei que não nasceu de novo, precisa nascer, e nascer é pela fé exclusiva em Cristo. Amém? E aí ele vai dizer, batizando, e segue a orientação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde o princípio do Evangelho de Jesus de Nazaré, que as pessoas são batizadas em Jesus de Nazaré quando se tornam discípulo dele. E é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é batizado em nome de uma religião, de um costume, de uma ideia, de um pensamento. Não, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Não é em nome de nenhuma instituição que você queira imaginar, pensar, dizer, qualquer coisa, qualquer que seja, que você coloque aí, mas é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí segue o versículo 20, dizendo assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha, Jesus ensinou aos apóstolos. Ele ensinou que ele era Deus, que ele ia morrer em Jerusalém, que ele ia ressuscitar, que ele era o sacrifício eterno, que em Cristo nele tinha vida eterna, que ele ia voltar ao céu, depois vai voltar para buscar a sua igreja, depois a sua igreja vai viver eternamente com ele. Ele ensinou tudo isso. Então, o ensino básico dos apóstolos era, creio em Cristo. Se liberte dos costumes, dos coisas aí, das ideologias, e creio em Cristo. Esse era o ensino básico de Jesus, tá certo? Deixa eu dar aqui uma explicação rápida para você. Olha, do primeiro século, depois que Jesus sobe, do primeiro século até o final do terceiro século, início do quarto século, a igreja era chamada de Igreja Católica Apostólica. Católica significa universal, então era a Igreja Universal dos Apóstolos, ensinando os ensinos de Cristo, baseado no que Cristo havia ensinado aos apóstolos. Amém? Aí o que acontece? No início do quarto século, final do terceiro para o início do quarto século, Constantino, o imperador romano, disse que se converteu, tá certo? Eu, irmão André, crente em Jesus de Nazaré, digo que Constantino não se converteu, tá certo? Você tem autoridade para dizer isso? Tem. Porque quem se converte não faz o que ele fez. Ele era um político interessado, como são os de hoje, que os caras servem ao Satanás e vão à missa, vão a culto, porque querem enganar. Constantino fez isso porque ele queria manter o seu poder. Foi bom para os irmãos que eram crentes naquele contexto, foi receber suas terras e tal, foi bom. Mas o fato é que Constantino fez um negócio que ele abriu, aí entrou tudo. Entenda isso, querido. No início do quarto século, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica Apostólica não tem problema nenhum. É a igreja universal no mundo inteiro, baseada nos ensinos dos apóstolos que aprenderam de Jesus e foi passado. Então, essa é a igreja normal, natural, a igreja de Cristo, tá certo? Mas no início do quarto século entra a Igreja Católica Apostólica Romana e aí a igreja dos apóstolos, a igreja de Cristo, a igreja baseada em Cristo, pela fé exclusiva em Cristo, perdeu sua essência, misturou. Por quê? Porque os romanos serviam a vários tipos de Deus, então isso veio e fez um sincretismo religioso, é o que acontece aí, teve que agradar a todo mundo, e aí passaram a trazer, né, os deuses de lá e colocar aqui, dar nomes aqui dentro e tal, e gerou isso aí que está aí hoje, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então a igreja perdeu a essência, a igreja de Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré, perdeu a essência no início do quarto século, quando Constantino diz que se converteu e foi feita essa abertura e entrou o romanismo, e o romanismo era um paganismo secularizado, pervertido e imoral, e entrou tudo isso para dentro da igreja e está aí até hoje. E ela deixou de ser igreja essencial, ficou um negócio misturado. Não dá para misturar água com óleo, tá certo? Então, eu quero que você aprenda isso. No início do terceiro século, a igreja perdeu a sua essência, porque passou a adorar a todo tipo de imagem que foi criada para adequar o Império Romano à igreja. E se adequou uma coisa com a outra, né? Para poder adequar, aí entrou tudo. Você adora o quê? Adora isso? Então, continua adorando. É isso, a ideia entrou todo tipo de idolatria. Até o final do terceiro século, os cristãos serviam e adoravam, ensinavam exclusivamente a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, os seus ensinos e a fé exclusiva nele. No final do terceiro século, entra esse negócio aí chamado
Igreja Católica Apostólica Romana que estragou o negócio. Amém? E está difícil de corrigir, porque arrancar o romanismo de dentro é preciso ter fé e coragem. Amém? Mas assim, aí o versículo 20 vai dizer assim: e eis que eu estou convosco todos os dias. Que coisa maravilhosa, né? Que promessa maravilhosa. Estou convosco quem? Com os discípulos, com os convertidos, com os nascidos de novo pela fé em Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele veio, pregou, morreu, tudo isso, ressuscitou, subiu, e ele disse: eu vou rogar ao Pai, e o Espírito Santo vai estar convosco. Quando ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, é por causa da presença do Espírito no crente quando nasce de novo pela fé. Eu vou ler João 14, 16, 17, que diz assim: eu, isso é Jesus, certo? Rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique meia hora, para que fique um instante, para que fique esporadicamente? Não, para que fique convosco para sempre. Isso é da vida de um genuíno crente, do que crê exclusivamente em Jesus, tá certo? O versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso é a promessa graciosa de Jesus. Então, quando ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, é porque a partir da subida de Cristo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, o Espírito Santo passa a habitar no crente e passa a habitar no crente hoje em dia, até Jesus voltar, para aqueles que creem, e aí é essa garantia da presença permanente de Cristo na vida de um genuíno cristão. Amém? E aí o versículo 20 vai terminar dizendo assim: até a consumação do século. Aqui são várias coisas interessantes. Que século? Esse século, esse mundo pecaminoso, esse mundo de traição, esse mundo de mentira, esse mundo dos Alexandre de Moraes que prende pessoas inocentes injustamente, esse mundo de corrupção, esse mundo de adultério, de pecado, de todo tipo de esculhambação que está aí no mundo. Esse mundo pecaminoso, ele vai ser consumido um dia por Cristo na manifestação da sua vinda. Então, essas são as garantias de Jesus. Ele diz: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quem está mandando é quem tem autoridade nos céus e na terra, Jesus, está certo? E ele diz: façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine o que eu ordenei. O que Jesus ordenou? Ensinar que ele é Deus, que a pessoa precisa crer nele. Olha, as teologias tentam explicar Deus, e teologia é coisa boa, tá certo? Eu tenho formação teológica, tá certo? Mas a base de fé precisa estar aqui, porque se a teologia não for justificada pela palavra, entenda, não é a teologia que justifica a palavra de Deus, a teologia tem que ser justificada e confirmada na palavra. Se não for, é coisa de homem, é coisa de católico apostólico romano que mistura alhos com bugalhos. Amém? Não estou criticando a Madre, ensinando para que você possa crer em Cristo e se libertar da religiosidade, tá certo? Então, este século pecaminoso, ele vai ser extirpado na manifestação da vinda de Cristo. Nós teremos um novo céu, uma nova terra, porque assim é a promessa de Cristo para o deleite dos discípulos de Cristo, ou seja, aqueles que creem em Jesus hoje, que são convertidos, desde o primeiro século e até a volta de Cristo. E os que se converteram lá no Velho Testamento é uma história um pouquinho diferente, mas também, portanto, essa é a palavra de Deus para você hoje. Entenda isso. O Evangelho de Cristo puro e essencial foi pregado até o final do terceiro século. Depois disso entrou esse negócio aí. Teve depois a Reforma Protestante, que foi uma tentativa. Os reformadores, eles não queriam, diga você, eles não queriam sair da Igreja Católica. Eles queriam que a Católica Apostólica Romana, eles queriam que a igreja voltasse à essência do Evangelho, que é católico apostólico. Igreja universal do mundo inteiro, baseado no ensino dos apóstolos que receberam de Jesus. Amém? Mas essa igreja está aqui. Eu estou aqui, tenho convicção disso, não estou aqui me arvorando de nada, só pela fé, pela misericórdia e graça que Jesus me fez entender essa verdade. Apocalipse 21, 1, 2, 3 e 4, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada
preparado como uma esposa adornada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha, esse século pecaminoso vai passar na manifestação da vinda de Cristo. Esse texto é tão gracioso, tem tantos ensinos dentro dele. Estou aqui tentando acelerar, mas eu sei que você já entendeu. A igreja de Cristo é a igreja católica apostólica, igreja universal, baseada nos ensinos dos apóstolos que aprenderam de Jesus e ensinaram sobre Jesus e a respeito de Jesus. E quem crê é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é em nome de nenhuma ideologia ou qualquer coisa que você possa pensar. Amém? Isso é uma palavra de Deus para você. O genuíno crente, ele tem certeza disso. Se morrer, vai ser sepultado, aguarda a ressurreição, tudo isso que Jesus ensinou. E ele nos ordenou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré como seu discípulo. Por que eu faço questão de dizer Jesus de Nazaré? Vou só lembrar, porque tem muitos Jesus sendo pregados aí. Agora, o Jesus da cruz, ninguém quer pregar, porque a cruz é renúncia. E sem renúncia não há novo nascimento, sem renúncia não há genuíno crente, sem renúncia há um pseudo-crente, assim como o senador não, como o imperador romano disse que tinha se convertido, tá certo? Constantino. Que o Deus te abençoe, que Deus te guarde, e você possa ter um encontro pessoal com Jesus, entender essas verdades, é tão gracioso, amado. Jesus é a verdade que liberta. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa. Você tem uma boa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossa pátria.